Lembra o que é pleonasmo? Significa repetição. E a repetição é uma qualidade da frase ou é um defeito? Bem, existe o pleonasmo vicioso, como o próprio nome sugere, é defeito da linguagem. É o caso de subir para cima, descer para baixo e encarar de frente. Mas há também o pleonasmo estilístico, considerado como reforço da frase. E é nessa linha do pleonasmo estilístico que as provas costumam cobrar. Vamos verificar isso numa questão da FCC TRT Minas Gerais 2015. Perguntando-me a mim mesmo por que processo de associação ela me vier à memória, não atinei com o porquê. Em perguntando-me a mim mesmo, há duas formas, me e a mim mesmo, que expressam reflexividade da ação, motivo pelo qual uma delas pode ser elidida sem prejuízo do sentido. Proposta certa ou proposta errada? Bem, eles vão apelar um pouco para o vocabulário. Lembra o que é reflexividade? Naturalmente, a voz reflexiva, quando o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, sofre a ação. Então, nesse caso, perguntando-me ou perguntando a mim mesmo, temos realmente o pronome reflexivo. E uma delas pode ser elidida, significa uma delas pode ser retirada da frase, naturalmente sem prejuízo do sentido. É verdade, porque as duas expressões estão na frase, uma reforçando a outra, mas naturalmente não temos a necessidade das duas. Bem, não se trata do pleonasmo vicioso, principalmente quando é frase de autor famoso ou de autor que tem prática de escrever, o camarada faz isso não por desconhecimento, mas de propósito, querendo reforçar a ideia. Portanto, você está diante de uma proposta perfeita, correta. Quer reforço? Então, venha comigo. Bem, o objeto indireto pleonástico é o que você enfrentou na questão. Chegou a perceber ou não? Vamos perceber agora. Bom, então existe o objeto indireto pleonástico, naturalmente o objeto indireto normal e o objeto direto. Isso se dá quando o verbo é transitivo, direto e indireto, como é o verbo da frase que você acabou de analisar, mas no mínimo não percebeu todos os detalhes. Daí a ideia de reforço agora para você perceber. Então, quando você diz a mim mesmo, vírgula, pergunto-me muitas coisas, olhe como é bem a ideia que estava lá, só que numa outra ordem, em vez de pergunto-me a mim mesmo muitas coisas, começando com a mim mesmo, que é uma versão muito cobrada em provas de concursos e vestibulares. Note que são dois objetos indiretos. Um normal é o próprio me, perguntar algo a alguém. O me representa o alguém. E o outro especial, repetido, que é o a mim mesmo, começando o período, naturalmente objeto indireto pleonástico. Está vendo a vírgula? Ela é normal e fico com medo de dizer que é obrigatória, mas é muito raro encontrar a construção sem vírgula. Então, quando se trata de objeto indireto pleonástico, começando o período, é de bom tamanho colocar a vírgula. E claro, muitas coisas é o objeto direto. Quer tentar em mais uma frase? Acompanhe. A si própria, ela se deu muitas liberdades. Primeiro, verifique a regência do verbo dar. Dar algo a alguém. Qual é o algo que ela deu? Muitas liberdades. E a quem que ela deu? A si própria, a si mesma. Veja como há dois objetos indiretos. O a si própria, objeto indireto pleonástico, e o si, que é considerado o objeto direto normal. E claro, você está diante do famoso si reflexivo, dá algo a si próprio, dá algo a si mesma, como é o caso da frase. Terceira frase, a nós mesmos deram-nos muitos calotes. Lembre que a ideia de dar é dar algo, muitos calotes, a alguém, a nós mesmos. Portanto, você tem novamente aquela repetição, mas é o pleonasmo estilístico, aquele que começa a frase num processo de reforço, a vírgula de bom tamanho e dois objetos indiretos. O primeiro pleonástico e o segundo normal. Outra frase, acompanhe comigo. A si próprio, ele se fez várias perguntas.
Significa que ele fez várias perguntas a si próprio. Mesmo processo, vírgula, não digo que é obrigatória, mas muito bem-vinda, até para marcar a inversão da frase, o a si próprio, objeto indireto pleonástico, o si, objeto indireto normal e várias perguntas, o objeto direto. Olha a lógica de fazer algo a si mesmo, a alguém. Outra frase. A mim mesma faço-me exigências vãs. A ideia de fazer algo a alguém. Fazer exigências vãs a mim mesma. Note que o a mim mesma é o objeto indireto pleonástico, o me, o objeto indireto normal, o verbo transitivo direto e indireto e exigências vãs, o objeto direto. Outra frase. A ti mesma impõe-te metas plausíveis. Significa que quem impõe algo, metas plausíveis a alguém, a ti mesma. Dois objetos indiretos, o primeiro pleonástico e o segundo normal, e olhe como a pontuação se estabelece. São frases muito interessantes para que você lembre a necessidade da vírgula e para que você veja os detalhes do objeto indireto pleonástico. Por último, a nós próprios, a vida faz-nos muitas surpresas. Significa que a vida faz-nos surpresas. Se nós escrevêssemos a vida nos faz muitas surpresas, seria uma frase perfeita. Mas por uma questão de reforço, quando a frase começa com a nós próprios, não há erro gramatical. Portanto, você deu um passeio muito interessante por várias frases, começando com o objeto indireto pleonástico, porque depois ele é colocado de modo normal pelo pronome oblíquo átono. Tranquilo, então? Bem, meu amigo, minha amiga, você sabe que as nossas videoaulas são simples e eficientes e que o nosso conteúdo está à sua disposição todos os dias na internet de forma gratuita. O conteúdo pago é para você que quer ter todas as nossas aulas à sua disposição, porque você precisa gabaritar uma prova de língua portuguesa, ou então errar pouquinho, uma questão, 2, 3 no máximo, e assim garantir a sua aprovação. Até a nossa próxima aula.